Senhores telespectadores do canal UniTV 17, muito boa tarde. Neste momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. No programa de hoje, temos a honra de receber como convidado o renomado médico e orquidófilo Dr. Bem-vindo de Sales, autor da obra Iniciação ao Cultivo das Orquídeas, cujo lançamento teve enorme repercussão no meio cultural de nossa cidade. Bem-vindo apresenta em seu livro sobre o cultivo de orquídeas, sua estrutura, nomenclatura, classificação, local de cultivo, características de alguns gêneros, reprodução e replantio, floração, cuidados necessários, estado sanitário, alguns cuidados ao adquirir uma planta, guia de inseticidas naturais, além de glossário geral de orquidofilia. Muito boa tarde, doutor Bem-vindo de Sales. É uma grande honra recebê-lo aqui em nosso programa. Boa tarde, obrigado pela presença, pelo convite. Todos nós sabemos, toda a cidade acompanhou o extraordinário sucesso da sua obra, que teve enorme repercussão, um grande lançamento, que foi presenciada por inúmeras personalidades ligadas à vida cultural de nossa cidade. Como e por que você resolveu publicar este livro, Iniciação ao Cultivo de Orquídeas? Mônaco, o objetivo principal é transmitir aos mais jovens a minha experiência de mais de 30 anos na orquidofilia, né? E mostrar, desmistificar neste livro o tabu de que as orquídeas são plantas difíceis de serem cultivadas, o que na verdade não é. E estimular nas pessoas o interesse pelas orquídeas, já que esse interesse já é praticamente inato. Mas existe aquela ideia muito antiga de que cultivar orquídea é difícil, é para pessoas abastadas, é muito caro, e nada disso é verdade. Então, o objetivo desse livro foi expandir a orquidofilia, foi mostrar, desmistificar esses conceitos errados sobre as orquídeas e levar a todos que adquirem uma orquídea ou ganhem de presente a possibilidade de cultivá-la e vê-las reflorirem. Coisa que muita gente não consegue por problemas simples. Então, em linguagem simples, eu procurei transmitir neste livro esses objetivos e essa facilidade no manuseio, com linguagem bem simples, acessível a qualquer pessoa. Bem-vindo, você sempre se interessou por plantas e quais as espécies que você... Sim, Mônica. Eu, apesar de fazer medicina, né, há 35 anos, né, mas a minha origem, eu sou de Itaboraí, do interior, né, e sempre nasci no sítio, fui criado no sítio, sempre em contato com plantas, com animais, e sempre tive um gosto muito grande pelo cultivo de plantas no modo geral, né, isso talvez influenciado pela minha mãe, que também tinha muito prazer em cultivar muitas plantas e eu ajudava desde criança ela nesses cultivos, né? Então, daí eu ganhei o gosto pelas plantas e mesmo vindo a fazer medicina, vindo para Niterói, me fixando aqui, eu nunca deixei de ter um sítio, de ter plantas e animais e etc., tudo correlacionado à terra, né? Então, daí esse meu gosto pelas plantas. E depois, em 1977, mais ou menos, frequentando orquidários lá em Petrópolis, principalmente o orquidário Binot, né, e a Quinta do Lago,
Então, eu conheci alguns amigos e fui cultivando e me interessando mais pelas orquídeas. Então, tem cerca de 33, 34 anos que eu cultivo orquídeas. É uma verdadeira paixão que você tem pelas orquídeas, né? É uma paixão por plantas, flores em geral, mas especialmente pelas orquídeas. Certo. Você divide a sua vida com as orquídeas e também com a medicina, porque todos nós aqui sabemos que você é um renomado médico, reconhecido aqui em nossa cidade. Porque a minha vida, né, foi, embora nascido em Itaboraí, eu vim fazer o curso no Liceu Nilo Peçanha, né, o segundo grau, né, o científico, o antigo científico, e aqui eu me fixei, né, e isso me considero um cidadão niteroense, né, porque é uma terra que me acolheu com muita alegria, né, e só me deu prazer, satisfação, e aqui me fixei como profissional também, né, e sempre tive minha vida aqui em Niterói, amigos, etc., não deixando de participar e estar em contato com a minha terra natal. Mas sempre tentei manter um horário disponível na minha agenda para o meu hobby, para o meu lazer, que nesse caso sempre foi mais ao lado das orquídeas. Nós falamos em tempo, né? Há quantos anos você, orquidófilo, poderia nos passar? Bom, eu comecei a cultivar orquídea assim, com mais interesse em 1977, 78. Então, aí uns 34 anos, 33 anos mais ou menos, né? Verdade. Comecei com poucas orquídeas, como todos, e fui aumentando progressivamente, né, até chegar hoje a um número de aproximadamente 3.000 plantas. Parabéns. Bem-vindo. Onde é que está localizado o seu orquidário? E também você acabou de falar que possui atualmente em seu orquidário um número bastante elevado de orquídeas, né? Para a orquidofilia amadora, né? Sim. Mas, assim, em termos profissionais, não é? Em termos no orquidário profissional, 30.000 plantas é considerado até de porte médio. Sei. E onde está o orquidário? Onde está localizado? O meu orquidário ele fica localizado em Maricá, no bairro de Ubatiba, porque lá eu tenho um sítio, tenho um espaço grande e, por várias razões, eu acabei fazendo meu orquidário lá também. Mas comecei na minha casa, comecei em Itaipu, depois em Pendotiba, e como a coisa foi aumentando, eu resolvi fazer lá, porque ficou mais prático. Plantar orquídeas é difícil? É caro? Não, absolutamente. Ser orquidófilo, em certa época, né, vamos dizer, na década de 30, 40, 50, era um hobby realmente para pessoas que tinham uma certa condição financeira razoável. Hoje em dia não, porque com novos métodos de cultivo, isso possibilitou uma grandeza muito maior na produção dessas plantas. E com isso, com o aumento da oferta, diminui-se o preço, evidentemente, como qualquer outra área. Então, hoje você compra orquídeas, orquídeas assim, adultas, já com flor, por R$30, R$20, R$40, dependendo da espécie, do tipo, mas em exposições principalmente, né, em algumas lojas. E mudas a partir de R$5, quer dizer, qualquer pessoa pode cultivar. E como é que se faz para montar um orquidário? Você acha que é um negócio lucrativo? Em princípio você tem que ter assim, um espaço, né, que seja bem iluminado, que tenha uma área de acordo com o seu objetivo, se você quer cultivar em pequena quantidade ou em grande quantidade, se você quer ficar só na orquidofilia amadora, né, com algumas plantas, ou se quer fazer comercial para vender, para complementar seu salário, aposentadoria, etc. Muitas pessoas fazem isso, né? Bem-vindo. Há espécies raras de orquídeas que podem ser assim mais valiosas? Sim, existem espécies raras em vias de extinção, né, que às vezes você não consegue, já foram extintas, como a Lélia fidelensis e outras plantas que não existem mais nos habitats naturais ou reduziram drasticamente. Então essas plantas se tornaram caras.
porque algumas existem certas dificuldades da reprodução. Então, quem tem essas plantas pode conseguir em exposições preços bem elevados, né? Como as valquerianas, as skinners, catileias, né? Podem atingir preços de 3, 5, 10 mil reais, né? E em função do tamanho, em função da qualidade da planta, em função dos prêmios que ela recebeu, como em qualquer outro tipo de atividade, né? Sei. Eu queria apresentar aos telespectadores a obra que realmente teve uma repercussão muito grande, uma obra bem elogiada pelo público, né? Iniciação ao cultivo de orquídeas, de Bem-vindo de Sales. Eu queria também saber dessa obra, Bem-vindo, você presta homenagem a todos os orquidófilos do Brasil e do mundo que se dedicam e colaboram para a sobrevivência dessa família de plantas. Há muitos orquidófilos no Brasil? Existem, assim, proporcionalmente a outros países, um número elevado de orquidófilos no Brasil. Grandes orquidófilos, né? Grandes orquidários comerciais e amadores também. Porque o Brasil, né, é um país tropical, né, e como toda a América do Sul, existem muitas plantas nativas. E de tamanhos, inclusive, das maiores, né? Em termos de tamanho, em termos de beleza, como as catileias labiatas, que são nossas, as catileias, as varneres, são plantas grandes, chamam muita atenção, perfumosas, e são muito usadas para hibridações no mundo inteiro. Isso acontece desde longa data, que países do primeiro mundo, como principalmente a Inglaterra, que é o centro da orquidofilia do mundo, lá são registradas todas as novas orquídeas, novas hibridações. Eles já faziam naquela época, em 1700, 1800 e pouco, grandes expedições à América do Sul, principalmente ao Brasil, para levar daqui nossas plantas em quantidades grandes, através de navios, e lá adaptá-las em estufas quentes. Isso existia uma perda muito grande, mas era um mercado bastante lucrativo, a ponto de mandar missões com mais de 200 homens para entrar pelo Brasil adentro e por outros países, Venezuela, Colômbia, Bolívia, e retirar plantas e levá-las para cultivá-las lá e para negociar. É o Brasil um local de ocorrência dessa família floral? Sim, o Brasil é um dos principais na América do Sul, até pelas suas dimensões continentais, né? Sim. O Brasil, sendo o maior país da América do Sul, evidentemente ele tem o maior número de espécies. Mas outros países também têm espécies próprias, como a Colômbia, a Bolívia, a Venezuela, Uruguai, Paraguai, Argentina e etc., né? Mas a orquídea, ela assim, habita o mundo inteiro. É uma das características, o aparelho reprodutor dela é extremamente desenvolvido, talvez o mais desenvolvido de todas as plantas. Então, cada hibridação que é feita pela natureza através dos pássaros, dos insetos ou do próprio homem, gera uma cápsula, que é um fruto, que pode atingir até 1 milhão de sementes. Em média de 500 mil a 1 milhão de sementes. E que quando se abre, aos 6 ou 9 meses, né, de amadurecimento, de maturação, ela é jogada ao ar e levada pelo vento, e daí ela vai cair em árvores, em rochas, no chão, dependendo do tipo do habitat dela. E por isso ela tem uma grande facilidade, uma grande abundância de sementes para se propagar, porque muitas se perdem, não é? Mas com essa capacidade ela existe no planeta todo, exceto nas calotas polares, que são somente de gelos, né? Então lá é impossível a vida de qualquer planta. Mas onde tenha qualquer tipo de planta, terá orquídea. Na Suíça, menos 3 graus, menos 5 graus, tem plantas nativas de lá. Na Europa, em todos os outros países, na América do Norte, na África, na Ásia,
Aliás, a Ásia é um grande produtor de orquídea, principalmente tem espécies muito interessantes e muito bonitas e muito valiosas, que são as vandas, que são as plantas que hoje no mercado talvez sejam as mais caras. Não só pela beleza natural delas, mas também pela dificuldade do tempo que ela leva para florescer, né? Ela leva mais tempo do que a maioria das outras plantas. E é verdade que no Ocidente as orquídeas eram usadas como planta medicinal? Sim, existia uma época, né, 1800, 1700, que as orquídeas eram usadas como plantas medicinais, algumas espécies. Até hoje são, por exemplo, o Cirtopodium, que é uma planta terrestre, vive também sob as pedras, né? São rupícolas. Você encontra bastante aqui próximo a nós, a Itaipu, naquelas pedras na costa no costal ali de Taquatiara, nessa parte mais alta, muito Cirtopodium. São plantas que têm bulbos grossos, que acumulam muita água durante assim, o tempo de seca. Com isso, permite a sua sobrevivência. Elas perdem todas as folhas. Depois elas brotam e dando floração concomitantemente. Então, essas plantas aí, elas são muito usadas, inclusive, como cicatrizantes. Até hoje, no interior do Brasil, se usa muito o Cirtopodium como cicatrizante, realmente funciona. Interessante essa colocação. Bem-vindo. Você já promoveu exposição de orquídeas. Sim, você poderia nos dizer alguns locais? Sim, já em vários locais. Em Maricá, já umas 3 exposições. Fiz uma exposição em 2008 com grande repercussão no Solar Imperial, lá em Itaipu, perto da Glamour, né, no Parque da Colina. Uma casa de festas. Foram mais de 1000 pessoas. Foi uma exposição de 7 dias e teve uma repercussão muito grande, muito boa também, onde eu geralmente associo, além das orquídeas, música e poesia. Eu convido amigos poetas e músicos e faço uma gravação de todo o evento. E fica muito bonita essa composição, né, de flores, flores, música, né, cantada e tocada, né, e solada, e mais a poesia, né? Então, mas tudo falando sobre flores, primavera e coisas boas na vida. Eu tive a alegria e a satisfação de estar presente a uma exposição sua no Solar do Jambeiro, com um público extraordinário, grande número de pessoas que lá compareceram, figuras de destaque do meio cultural, e na ocasião assisti também uma homenagem que lhe foi prestada pela Câmara Municipal. Ah, sim, sim. Foi uma iniciativa dos amigos, né, através do vereador, né, o João Gustavo, né? João Gustavo, sim. E fazendo uma homenagem em nome da Assembleia pelo trabalho com as orquídeas, né, pelas exposições, etc. O evento lá no Solar do Jambeiro foi uma associação do lançamento desse livro, né, e também uma exposição e também com música e poesia e tudo mais. Foi um sucesso, foram muitas pessoas e foi assim, um evento muito bonito, realmente. Foram 3 dias? Foram 3 dias, sexta, sábado e domingo, foi em novembro do ano passado. Eu lá compareci, realmente um público... E lá no Solar do Jambeiro tem uma coisa muito agradável, porque lá tem um orquidário no estilo europeu, né, acompanhando o estilo da Casa do Solar do Jambeiro. Então a exposição foi feita dentro do orquidário. Por sinal, o local é lindo. O Solar do Jambeiro é fantástico, né? Então tem tudo a ver, né? Então com música, poesia e flores, né? É verdade. Parabéns pela bela exposição que você apresentou. Obrigado, e vai meu agradecimento aí também a todos, inclusive você que foi um grande incentivador e que fez o prefácio do livro, porque esse livro foi feito para pessoas leigas, não para orquidófilos. Então, eu não deixei que nenhum orquidófilo lesse o livro antes de ser editado,
eu pedi a opinião dos leigos e quem prefaciou foi o meu amigo Carlos Mônaco, que grande na cultura literária, mas na orquidofilia como leigo, né? E acho que ele gostou. É claro, eu tive um grande orgulho de prefaciar essa obra que teve uma repercussão, já falei aqui, muito grande no nosso meio. Você faz parte de alguma associação ligada à orquidofilia? Sim, eu faço parte há muitos anos da Orquídea Rio, que já foi a SBO, Sociedade Brasileira de Orquidofilia, né? E, curiosamente, coisa que pouca gente sabe em Niterói, aliás, pouca gente sabe em Niterói, principalmente os niteroenses, que Niterói é fruto de muitas coisas bonitas e boas nesse Brasil. Não é? Por exemplo, grandes jogadores de futebol saíram de Niterói, grandes nadadores, grandes atletas, não é? Grandes nomes na cultura. E também na orquidofilia, muita gente não sabe, mas a primeira sociedade de orquidófilos do Brasil foi criada em Niterói, na década de 1930. Então, um grupo de niteroenses fundou a primeira associação de orquidofilia do Brasil, que depois evoluiu para a Sociedade Brasileira de Orquidofilia, que depois, por uma divergência interna, se transformou na Orquídea Rio, que é a Associação Orquidófila do Rio de Janeiro. Temos outras grandes associações, né? A OSP, a Associação Orquidófila de São Paulo, é muito grande, de Campinas, de Ribeirão Preto, do Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro tem associações, várias associações. Então, realmente uma organização bastante forte. Sim, né? Sim. E eu faço parte da Orquídea Rio há muitos anos, desde que era a Sociedade Brasileira de Orquidofilia até depois da Orquídea Rio, né? Que atualmente é presidida pela Maria do Rosário, que é uma das grandes orquidófilas no Brasil e de conhecimento de orquidofilia do mundo inteiro. Bom, também faço parte da Associação Orquidófila de Niterói, cuja fundação foi feita na minha casa no ano de 2005. Eu fui um dos primeiros diretores da Associação Orquidófila de Niterói, oficialmente. Ela existia, mas não oficialmente, inclusive com outro nome. Oficialmente foi em 2005, mais ou menos, 2004, 2005, né? E eu fiz parte dessa primeira diretoria e depois de outras, e ela existe até hoje, não é? Promovendo exposições quase que todos os anos. Vocês, amantes de plantas, reúnem-se para trocas de informações, cursos ou palestras? Sim. Todas as associações têm normalmente uma reunião mensal, onde se discute os problemas fitossanitários, os problemas de novas espécies, os problemas de trocas de informações. Não é? Esse é o objetivo da associação. E, principalmente, e também de estimular os novos orquidófilos, não é? Sim. Acolhendo-os. Poderia nos lembrar de algumas homenagens que lhe foram prestadas durante esse... Sim, geralmente nas exposições, eu tive várias premiações, né? Lá no Esporte Clube Maricá, no Solar do Jambeiro, no Solar Imperial, no Jardim Botânico, em Petrópolis. Quer dizer, em vários locais que eu levei plantas e que foram premiadas, eu fui homenageado algumas vezes, sim. Se bem que esse não é o meu principal objetivo. O meu principal objetivo é curtir as plantas e não cultivar com o objetivo de ganhar prêmios ou de colecionar medalhas. Mas também é um reconhecimento ao belo trabalho que você desenvolve em prol sim. É um reconhecimento. Eu fico grato aos amigos, né, que fazem esse trabalho. Mas eu agradeci, como você disse, às organizações que trabalham em prol da orquidofilia, porque, para que todos entendam, muitas espécies hoje estão extintas, não se encontram mais nas matas, e se encontram nos orquidários profissionais ou particulares, não é? Em função do amor das pessoas por essas plantas, em mantê-las, em colecioná-las, em guardá-las, em não perdê-las. Então, muitas plantas, se não fosse o cuidado dos orquidófilos,
do mundo inteiro, hoje nós não conheceríamos. Certo. Nós poderíamos tentar mostrar o orquidário de Bem-vindo de Sales em Maricá. Será que teríamos como apresentar? Porque a gente percebe, né, que é um trabalho, que é olha, o orquidário está localizado no município de Maricá. Esse orquidário ele tem 300 metros quadrados, tem mais ou menos umas 10 plantas por metro quadrado, que é o normal, né? Que ela tem que ter uma ventilação entre si. Então tem cerca de 3.000 plantas aí nesse orquidário. 3.000 plantas. É um número bem considerável, né? Dá um trabalhinho, sim. Bem-vindo. Gostaríamos muito das suas considerações finais, né? Bom, eu primeiro gostaria de agradecer a seu convite, né, mais uma vez, e dizer a todos que esse livro ele foi feito com o intuito de difundir a orquidofilia. Não teve outro objetivo nenhum senão esse. Para que as pessoas leigas possam, com noções básicas, cultivar orquídeas com sucesso. Pode ser cultivadas, inclusive, em apartamentos, desde que você tenha uma área de serviço com iluminação ou que tenha uma pequena varanda, você pode ter algumas plantas e cultivar com sucesso e obter flores. Em casa, melhor ainda, com jardins. Pode cultivar em plantas nativas, em plantas em árvores, né? Aí o cuidado, inclusive, é até menor, porque são plantas rústicas que vão muito bem nas árvores, desde que bem colocadas. As orquídeas gostam muito de bastante claridade, mas não muito sol direto. E não se regar muito, apenas moderadamente. Despeço-me agradecendo a presença do renomado médico e orquidófilo, Dr. Bem-vindo de Sales, e também aos telespectadores. O segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga, acadêmica e queridíssima Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima terça-feira. No dia 9 de março, com a presença de vários reitores de instituições de ensino superior, a UF inaugurou as instalações do Bloco A, localizado no campus do Gragoatá, e do Bloco H, no campus da Praia Vermelha. São os 2 primeiros prédios a serem concluídos dentro do projeto de expansão da universidade. Estes prédios são do tipo UFASA, ou Unidade Funcional de Administração e Salas de Aula, o prédio padrão nas construções da UF. Embora externamente idênticos aos antigos prédios, os novos estão adaptados às exigências de acessibilidade e sustentabilidade ambiental. Todos os prédios da universidade, a partir do projeto Reúne, todos eles foram pensados obedecendo todas as legislações relativas à acessibilidade e à questão ambiental. Então, nesses prédios, a gente usou na concepção o reuso das águas de chuva, né? Pensando já na questão ambiental das águas. Ele foi todo projetado para facilitar o acesso dos estudantes portadores de necessidades especiais, e a gente pensou também na questão da economia, né, com lâmpadas eficientes, com luminárias refletoras, e com isso a gente economiza a questão da energia. Os prédios inaugurados são FASAs multiusuários. Ambos os prédios são unidades de sala de aula, que têm como objetivo atender a demanda de toda a universidade. Também pretendemos facilitar um pouco a questão da mobilidade do próprio estudante,
Por exemplo, na UFASA do Bloco H, nós temos vários estudantes de engenharia realizando ali as disciplinas de matemática. Então, isso facilita, uma vez que eles não precisam se deslocar para o Valonguinho. Então, nós tentamos compatibilizar todos esses aspectos, atender a demanda das unidades, dos cursos e também minimizar um pouco o deslocamento dos estudantes, uma vez que eles têm aulas seguidas, então isso minimiza a perda dos primeiros 15 minutos, por exemplo, que eles estão se deslocando de um local para o outro. Então a ideia é essa. Além de unidades de sala de aula climatizadas, todas vão ter em breve ar-condicionado, nós temos também data show e computador. E em cada uma dessas duas, Bloco A e Bloco H, nós temos também 4 salas multimídia, que tem, além climatizada e do data show e computador, lousa eletrônica. Então, ali a gente pode ter atividades específicas de demanda, não só dos cursos, mas de eventos, outros que, porventura, necessitem desse aparato todo. Esses novos prédios, na verdade, eles representam simbolicamente, né, a expansão do Sistema Federal de Ensino Superior. É de uma importância enorme, não só o prédio em si, mas o número de docentes que a universidade vem acolhendo nos últimos anos, bem como a expansão de vagas. Hoje são mais de 9.500 vagas, novas vagas na Federal Fluminense, o vestibular desse ano. Número de docentes hoje são 3.000 docentes, pessoal altamente qualificado que vem representando um acréscimo enorme do ponto de vista acadêmico na Universidade Federal Fluminense. Tudo com o intuito de melhorar a qualidade do ensino na universidade. Isso é muito importante porque o aluno se sente realmente acolhido na universidade, num ambiente propício, agradável, para ele poder aprender, e o professor também para ensinar, e o funcionário também trabalhando num ambiente bom. É isso que está acontecendo, não só nesse momento, com toda a universidade, porque temos também as reformas. Então, eu acho que isso dá uma outra conotação ao ensino na universidade. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje trazendo para vocês a minha querida doutora Ana Rita Barcelos Alves. Acertei? Viu? Não precisei nem olhar aqui. Ana Rita, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer muito grande. O prazer é meu, é uma honra estar aqui. Põe o microfone. Isso. Prazer é meu, é uma honra estar aqui. Eu agradeço muito a sua presença, né? Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, né? A Ana Rita cuida dos meus dentes já há algum tempo e eu só tenho a agradecer esse cuidado, né? É uma profissional muito talentosa, né? Muito sensível. Uma pessoa que eu admiro não só profissionalmente, mas de uma maneira geral, como ser humano bonito que você é. Né? Então, Ana Rita, a saúde começa na boca? Com certeza. Em vários aspectos, a saúde começa pela boca. Porque é uma questão da ingestão dos alimentos, da seleção do que você vai absorver, né, para o seu organismo. A boca é a porta de entrada também para as bactérias e para as coisas boas, que são os alimentos, aquilo que você pode escolher de bom para você, para a absorção, a mastigação, a quebra das substâncias para poderem ser absorvidas. E também, na questão da saúde, é uma entrada que deve ser muito bem controlada para bactérias. Para doenças de toda sorte, porque é um meio de comunicação, é um veículo pelo qual determinados agentes entram, né, fazem moradia e, de qualquer maneira, podem deixar esse organismo vulnerável para uma série de infecções. Sim. Correto? Correto. Então, a gente poderia dizer que infecções na gengiva,
infecções dentárias, quer dizer, focos nessa região da boca, podem causar infecções sistêmicas? Sim. São encontradas as mesmas bactérias em endocardites bacterianas, doenças de articulações, as mesmas bactérias da placa bacteriana que se aloja no dente. Tá, então nós poderíamos dizer que qualquer infecção na boca poderia gerar, então, doenças autoimunes, algumas das articulações estariam por aí? Doenças infecciosas. Doenças infecciosas. Artrites. A artrite é uma inflamação, aí já é área do ortopedista, mas eu sei que a febre reumática, que é um reumatismo infeccioso... Poderia ter causa... Antigamente era nas amidalites, né? Quer dizer, a febre reumática se instalava porque a gente sabia que a pessoa que fazia amigdalite toda hora tinha aquele foco constante e acabava, às vezes, fazendo a febre reumática. Sim, e hoje uma doença periodontal, o paciente, por exemplo, que tem a gengiva doente, que os dentes perdem inserção no osso, que os dentes vão ficando moles, aquela gengiva sem saúde, que cria um espaço para a bactéria se alojar, que impede a higienização. Essa higienização depende de um dentista, de um especialista em gengiva. Essas bactérias são altamente nocivas. Tem estudos que dizem que um paciente com doença periodontal tem 30% de chance de ter infarto. E, se não me engano, o cigarro é 20%. Quer dizer, é pior ter doença periodontal do que fumar. E quando esses fatores eles estão unidos, é uma coisa... Aí é um tiro na cabeça, não é nem no pé. O dentista fica agoniado, não pode dizer ao paciente você vai infartar, mas fica dizendo que tem que limpar e fica pegando no pé, a ponto do paciente, assim, não, até em alguns casos eu conheço, de atrapalhar a relação pela ansiedade do dentista em querer prevenir. Então vamos falar um pouquinho sobre essa higienização, né, da boca, de certa forma, quantas vezes por dia ela deve ser feita, não é? E como ela deve ser feita? Bem, é um perigo falar que se você higienizar muito bem uma vez em 24 horas, você não vai ter nenhuma doença de gengiva, nem cárie. É um perigo, porque a higienização média que hoje nós conseguimos fazer no dia a dia é uma higienização precária. Então, se você vai higienizar uma vez e precária, então você vai acabar tendo a doença. Que cárie, doença cárie, né? Doença cárie, doença gengival. Então, mas quando eu faço a minha higiene profissional, aquela perfeita que eu sei que essa higiene muito bem feita que eu faço em mim, posso ficar 24 horas sem higienizar. Mas vamos lá. Se você fizer a higiene no café da manhã, após o café da manhã, após o almoço e antes de ir dormir, porque se a higiene for após a janta e você ainda for comer alguma coisa, você vai passar a noite, sem salivar quase, sem a proteção. Exatamente. Essas 8 horas de sono teóricas, 8, mas que o paciente, que a pessoa fica dormindo e com menos saliva, ela propicia a proliferação dessas bactérias. Então, aí é um momento que o organismo fica mais vulnerável à cárie e à doença de gengiva. Outra coisa, Ana Rita, cárie pega, né? Sim. Beijei uma boca cariada. Como é que fica? Teoricamente, vamos lá. O bebê nasce sem a bactéria da cárie. As bactérias da cárie, basicamente uma bactéria lá identificada, que mais se acredita, que é o Streptococcus mutans, não se encontra no útero. Então, essa criança vai ter que ser infectada. E, geralmente, é por quem cuida dela, por quem faz quem cuida da boca, sopra a comida, beija na boca, fala perto. Come resto de comida. Sim, importância da higiene da babá, compartilhar talheres, escova de dente nem se diz, nem se fala. Então, vai haver primeiro uma contaminação. Teoricamente,
essa doença cárie, ela é mais importante, a contaminação mais importante é na infância. Então, um adulto que nunca teve cárie, beijar, não sei quantos anos que você está falando que essa pessoa vai beijar na boca, mas provavelmente ela já desenvolveu anticorpos. O beijo não é tão perigoso para a cárie. Eu diria que ele é mais perigoso para a doença da gengiva. Aí sim, eu considero que que a pessoa se arrisca ao confiar, compartilhar bactérias com uma pessoa. Chega para o outro, você tem doença de gengiva? Não. Eu acho que essa pessoa não vai dizer que tem. No primeiro momento. Não. Eu acho que cabe aí uma observação, uma sugestão de ir no dentista. Uma lupazinha de vez em quando, dar uma olhada, arriscar para ver. Eu já até reconheço assim a distância, mas tem que treinar o olho. Pois é, porque aquela gengiva rosinha, normalmente mais clarinha. Rosinha, clarinha e fininha. Né? A gengiva, quando ela é inflamada, ela fica edemaciada, fica gorda, né? Ela fica cheinha, bujudinha e vermelhinha. Já é uma dica. Viu como é que eu já estou conhecendo? Bom, então vamos agora passar ao mau hálito, que a questão do mau hálito é uma outra coisa, a gente estava falando aqui agora na gengiva, né, e na cárie dentária, mas o mau hálito, aí eu já percebo, por exemplo, nas pessoas que eu atendo, né, às vezes conversa sobre isso, né, fulano se afastou de mim, ciclano não sei por que de repente sumiu e tal e coisa. Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, como o mau hálito, às vezes, afasta uma pessoa. Porque realmente, eu acho que a pessoa pode ter todos os atributos, mas para estar próximo a você, o odor é uma coisa que influencia demais. Cria até repulsa às vezes, né? O odor é uma coisa que ou agrega, ou aproxima, ou às vezes cria uma repulsa, né? Um mal-estar. Já vi. Estão me mostrando ali a minha memória, eu estou falando que eu já vi. E, bem, 90% dos casos de halitose, que é o mau hálito, são atribuídos a problemas que podem ser resolvidos na boca, porque os fluidos orais, eles entram em contato com aquele ambiente bucal, eles evaporam quando em contato com a língua. Então, a língua é ali um meio para a bactéria se expor ao ar, porque a língua não é coberta por saliva, ela exala. Naquele momento que a bactéria se deposita na língua e nos tecidos orais, ela exala, encontra um meio fechado, úmido e quente. Você quer dizer que seria adequado escovar a língua também? Sim, adequado escovar a língua, e tem também objetos, limpadores de língua também, que assim, a técnica não convém que eu ensine, né? Isso diariamente? Diariamente, mas deve ser aprendido como um profissional de saúde. Tá, então a higiene perfeita da boca incluiria... Fio dental, o principal... Aí, gente, ó, viu? Vocês perguntaram, vamos lá. Fio dental... Sim, o principal é o fio dental. A escova de dente. A escova de dente, que não pode ser dura, não é isso? Não, a escova de dente deve ter cabeça pequena, porque eu até brinco, né? Se você para ir nos cantinhos, né? Sim, nos lugares. Se você sabe aquela vassoura grande de portaria, você não vai querer varrer um cômodo pequeno com uma vassoura grande, você não vai limpar. Então, uma vassoura pequena limpa um cantinho. Uma escova pequena, com pouco plástico ao redor da cabeça, com todas as cerdas na mesma altura, apesar de algumas agora com designs muito avançados, eu ainda acredito na limpeza a 90 graus, removendo a bactéria, varrendo. Pode-se usar outra técnica em alguns casos, que aí tem que ser indicado diretamente para o paciente. E a escova, a posição da escova em relação à gengiva e o dente, seria feito esse movimento, esse movimento, esse movimento? Existem várias técnicas. A mais básica, e para quem não tem problema de gengiva, é varrer. Tá, varrer. Varrer. Né? Sim. É isso?
Isso, encostar a escova no dente, na junção entre o dente e a gengiva. gengiva. Não precisa escovar a gengiva. Muitos pacientes pensam que tem que vir escovar. Na junção e puxar para baixo aquela bactéria que está ali no cantinho, que está querendo entrar no sulco gengival. A gengiva, ela tem 2 milímetros livre ao redor de todo o dente. Ela tem 2 milímetros. Ali, só o fio vai limpar bem. Então, gente, na hora de passar o fio dental, sobe um pouquinho, 2 milímetros. Se entrar muito, esse sulco já virou uma bolsa, a partir de 4 milímetros. Aí tem que procurar também um dentista. Tá, porque senão vai reter alimento ali, vai ficar o alimento bactéria. Pode nem ser alimento, mas as bactérias vão se alojar e elas vão dar o jeito de... Quer dizer, se essa gengiva está muito descolada do dente, a ponto do fio ir embora, é porque já tem ali alguma coisa. Com certeza, já é caso para tratamento. Não é? Já tem ali já é uma doença. infecção. Quer dizer, depois de tratado, pode voltar a ter a bolsa, até uma bolsa sadia, mas isso tem que estar sempre controlado, porque uma vez que há uma bolsa, esse paciente vai ter que frequentar o consultório para controle dessa bolsa. Tá, a pasta de dente em si é muito significativo ou é mais importante a gente tirar o que está no dente do que colocar, né? Mais uma vez eu vou para a limpeza doméstica. A vassoura é mais importante do que o produto que se usa. É exatamente a mesma comparação. Se você fizer uma boa remoção mecânica da placa bacteriana, você não precisa de antimicrobianos, que podem até fazer viciar aquele meio, que na ausência daquele antimicrobiano, a bactéria pode se desenvolver muito mais, pode fazer uma seleção bacteriana. Tá. Bom, então vamos voltar aqui na questão do mau hálito, porque eu gostaria que você desse mais uns esclarecimentos sobre essa questão, porque eu vejo, por exemplo, na minha clínica, né, no meu atendimento, que às vezes as pessoas se afastam por esse motivo. Né? Fulano, eu chego perto de fulano, é uma sensação tão desagradável que eu acabo me afastando. Né? E a própria pessoa, às vezes, não consegue dar conta, não consegue... Em alguns casos, parece que o paciente não percebe. Alguém tem que comunicar ao paciente que ele tem. E outra coisa, essa questão das pessoas, na maioria das vezes, também atribuir muito o mau hálito a questões estomacais. Quase, não, na maioria dos casos não é. Tem muitos casos de secreções de seios maxilares, drenando para a boca? E pingando sobre a língua, e naquele momento exala aquele odor que vem da região dos otorrinos, até de tratamento de rinites crônicas. Tá. Então, o que você atribui o mau hálito, na maioria das vezes? A cárie, a gengivite? A gengivite e doenças dos seios maxilares, que vêm exalar na boca. Bom, por sem causa contar da a drenagem. amigdalite, né? A amígdala, por exemplo, doenças... hipertrofiada, Sim. né? Amígdalas crescidas, né? Que às vezes prendem o alimento. E que, mais uma vez, quando fazem alimento é exalar, ingerido. botando em contato com o oxigênio. Porque o que faz exalar o cheiro a boca é uma cavidade fechada e que tem oxigênio para fazer exalar aquele cheiro. E quando se abre, né, faz chegar até o outro que está próximo. Então, higiene, então vamos lá. Higienizar, fazer o uso do fio dental, a escovação, o limpador de língua, que eu acho que deve ser indicado pessoalmente, mas a pessoa pode sim chegar na farmácia e se identificar com um aparelho limpador de língua que não seja muito largo, porque senão eles não vão alcançar a parte mais de trás da língua. Se forem muito brutos, então eles têm que ser delicados. E é bom que seja orientado por um profissional de odontologia. Mas fazer essa boa higienização e tratar também de doenças dos seios, da face. Sem contar as amígdalas. E em muitos casos, próteses
mal adaptadas. Ah, e uma outra coisa também que eu acho muito importante a gente colocar, que é a questão da prótese, da higienização da prótese, né? Sim. Que já normalmente acontece em pessoas com idade mais avançada. Quer dizer, como seria feita essa higienização da prótese para que ela não cause também proliferação de bactérias? Porque é muito comum a gente, na prática diária, encontrar pacientes com fungo, com candidíase, e em função da prótese. Porque as próteses podem ser de porcelana, em algumas partes de acrílico, e o acrílico, microscopicamente, ele entranha a bactéria, ele não tem uma lisura microscópica. Sei. Então, primeiro, uma prótese não pode ficar muito tempo de uso, né? Mais de 5, 10 anos, uma prótese de acrílico. Sei, ela Uma tem que prótese ser de trocada porcelana, de quanto em sim. quanto tempo? 5 anos é o que diz, assim, é o que diz a teoria, mas é claro que em alguns casos a gente ainda vê uma prótese de mais de 5 anos, uso. E a higienização dessa prótese, como ela deve ser feita? Com escova também e pasta de dente ou não? Não, a pasta de dente é melhor para o dente. É claro que você está num momento que você só tem pasta de dente, você deve usar uma escova macia para não arranhar muito a prótese. Existem produtos na farmácia que você submerge a prótese algumas vezes por semana, também para desencrustar, também faz uma diferença boa. Em alguns casos, em serviço público, a gente também ensina o hipoclorito, que é uma diluição de água sanitária também para botar de molho, porque o que importa é matar esses fungos que ficam ali, essas bactérias. Alguns casos de cantinho da boca vermelho, quelite angular é muito comum. Às vezes aquela a maioria das vezes da boca é fungo. É fungo. E em alguns casos até aparelho ortodôntico, quando o paciente não consegue higienizar. Sem contar as próteses que machucam a gengiva. Prótese não pode machucar a gengiva. Qualquer ferida na boca que não cicatrize em 20 dias, ela tem que ser examinada. Uma pessoa não pode conviver com uma prótese que ulcera aquela mucosa, não pode conviver com essa ulceração porque pode malignizar. Pois é, então isso é muito importante, hein, gente? Prótese machucando tem que correr, né? Que é para evitar mal maior. É a saúde começando pela boca. A gente já está zerado no tempo? Não estamos zerados não, dá tempo de falar ainda. Ana Rita, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os implantes. Já que você está se especializando, né, em implante, eu gostaria que você desse para a gente uma passadinha aí nessa coisa dos implantes. Os implantes estão passando agora por uma essa fase... coisa do implante sem dor? A gente vê muito falar implante sem dor, implante sem dor. É possível isso? A cirurgia do implante hoje, ela tem protocolos de medicação que já não deixam a pessoa ter grandes... Não incha muito, mas não incha muito. Já se chegou a um consenso sobre que medicações fazer para não haver dor, não haver inchaço, o pós-operatório está muito tranquilo. Seria esse processo de pré-operatório, de você justamente fazer um atendimento já com antibiótico, com anti-inflamatório, preparando corticoide? Sim, já para você deixar aquele organismo propenso a não reagir, não romper os pontos. Com tanta gravidade, com tanta suscetibilidade, né? Sim, faz muita diferença. O pós-operatório hoje em dia, eu chego a avisar o paciente, olha, mas você não vai andar de bicicleta no sol, porque a pessoa se sente tão bem, que eu falo, olha, está tudo bem, mas porque você está muito bem controlado, né? Então, continua com cuidado. Senão o paciente pensa que é vida normal e vai pegar sol. Então, em quanto tempo, a partir de um implante, você volta à sua vida normal? Em alguns casos, no dia seguinte. Em alguns casos unitários, no dia seguinte. Vida normal de ir ao trabalho. Agora, depende do trabalho dessa pessoa. Se ele for um triatleta... De alimentação, mastigar, por exemplo. Sobre aquele implante, mesmo que seja uma carga imediata,
a gente vai pedir que não mastigue nos primeiros 2 meses. Sim, para não traumatizar. Que não traumatize, a gente vai deixar tentando que, se for um unitário, se forem próteses totais, com carga imediata, aí um já protege o outro, porque são vários unidos. Que aí redistribui o peso, mas mesmo a assim, força, isso, né? um protege o outro, mas mesmo assim uma alimentação pastosa, nos primeiros... Primeiro mês. Quantos dias? Primeiro mês. Tá. Então é bom que a pessoa já faz uma dietinha, né? Se estiver um pouco gordinha, né? Isso é um perigo, porque a pessoa vai se alimentar de sorvete e de leite condensado. Ai, não, pelo é um amor perigo. de Deus, né? Pode dar cárie. Aí dá gengivite. Gengivite, cárie, não. Tem que se alimentar bem, né? Higienizar, comer, é claro, tem que tomar cuidado, mas muitas vezes a pessoa não emagrece. Tem que tomar uma sopa de legumes. Mas e outra coisa, Ana Rita, a partir de que idade, normalmente, você tem uma demanda maior para os implantes? Bem, a gente sabe que tem uma geração que perdeu muitos dentes. E essa geração que usa próteses removíveis, próteses totais, é essa geração que hoje conquistou uma vida mais tranquila, que pode se dar, né, um conforto. Digamos que a partir dos 55 anos, esse é o maior público dos implantes. Mas a gente também tem muito paciente que não tem anodontia de alguns elementos, então o ortodontista já prepara aquele espaço para ser reposto. Para receber um dente. Casos unitários, a partir de 18 anos. Eu tenho uma filha que com 38 anos, a Liz fez um implante, tem o quê? Uns 2 anos mais ou menos. Perdeu um dente. Em alguns casos, hoje. Eu ainda sou dentista de cuidar do dente para não perder. Hoje, eu tenho já também consciência que, em alguns casos, é melhor extrair esse dente antes que se perca o osso para botar o implante. Então, em alguns casos, a extração para implantes, ela é preventiva. Ana Rita, estamos chegando no finalzinho do nosso bloco, infelizmente, mas eu espero receber você aqui outras vezes para esclarecer mais dúvidas, né? Porque além da Ana Rita ser uma excelente odontóloga, ela é um colírio também maravilhoso, né, gente? Olha que sorriso lindo. Ana Rita, então suas considerações finais para o nosso telespectador, prometendo em breve uma volta. Bem, a volta já está prometida e as considerações finais, eu sempre pensei uma coisa, que o dentista, ele consegue cuidar bem dos seus dentes. O que faz a diferença é o cuidado diário do seu dente. Então, se eu consigo fazer um bom autocuidado a ponto de não vir a ter problemas, imagina que todas as pessoas que escutassem isso, que elas tomassem uma decisão de passarem a ter autocuidados, e elas, com certeza, elas passariam a ter um convívio melhor com a sua boca, né? Uma integração melhor. De uma maneira geral, né? Sim. Gente, meu beijo, até o próximo programa.